Olá, graça e paz a todos. Hoje é o nosso estudo sobre a Cristologia. Nós temos caminhado nesse tema já há várias semanas, há vários dias, e nós vamos dar continuidade hoje, falando do tema justo e justificador. Então, nosso tema de hoje de estudo é a justificação do pecador por meio do justo justificador Jesus Cristo. O nosso texto base são dois, os nossos textos bases, né? Então, é Gênesis 15, de 9 a 17, quando Deus faz a aliança com Abraão, não é? Uma aliança prometendo a Abraão aquilo que ele havia prometido a Adão e a Eva, né? É uma renovação da aliança, né? Que a Bíblia traz essa renovação em vários contextos. E nós temos que entender que toda aliança de Deus, ela tem o seu objetivo redentivo. A redenção é o cumprimento das promessas da redenção de Deus que se aproxima, que aponta para Cristo. Então, todas as renovações da sua aliança, nós temos a aliança feita com Adão e Eva, depois renovada com Noé, com Abraão, com Moisés, não é? E com Davi e por fim com Jesus Cristo. Então, todas elas trazem o mesmo propósito e o mesmo objetivo: a redenção do povo de Deus, a redenção de toda a criação do Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos ver aqui hoje, nesse nosso estudo aqui, é justamente isso. É o desenrolar dessa promessa na pessoa de Cristo como o justo e o justificador de Deus para os pecadores, para o seu povo pecador. Seria assim, mas seria melhor colocado dessa forma. Então, o capítulo 15, né, de Gênesis vai tratar justamente sobre isso. É Deus renovando em Abraão a sua aliança. Mas o interessante nessa aliança com Abraão, não é isso, depois a gente pode ver isso lá também em Hebreus, né, que Deus faz a aliança com Abraão. Abraão prepara todo o ritual, né, ele corta os animais no meio, põe as partes de frente uma para a outra, fica o corredor no meio, porque era assim que a aliança era feita naquela parte, né? Naquela época. E as pessoas passavam, né? Os que entravam em aliança passavam pelo meio ali dos animais sacrificados, e aquilo apontava para o seguinte: se a aliança fosse descumprida, aconteceria com as pessoas envolvidas na aliança o mesmo que havia acontecido com os animais. Elas haviam sido cerradas ao meio e mortos. Então, quando Deus faz a aliança com Abraão, é interessante que Abraão não passa pelo meio. Quem passa pelo meio é Deus. Então, Deus faz aliança consigo mesmo e jura consigo mesmo, porque não tem por quem jurar. Geralmente, os juramentos eram feitos por alguém maior, mais importante, né, do que uma das partes. No caso, então, ali, não tinha como. Não é? Então, Deus jurou, Deus fez, Deus passou no meio, Deus jurou por si mesmo. Então ele se responsabiliza, né, em cumprir a sua aliança em todos os seus detalhes. Então aí dentro dessa aliança está a promessa do nosso justificador. E Romanos 3, capítulo 3, versos 9 a 12, Paulo vai mostrar, não é, a realidade do pecador e da necessidade desse justificador. Isso é um fato claro, real e vivo nas Escrituras, não é? A condição de pecado, não é que se encontra toda a humanidade. E nessa condição, o homem por si só não pode se justificar diante de Deus. Ele precisa de alguém justo que o represente para o justificar diante de Deus. É o nosso tema de hoje, o justo justificador. A morte de Cristo, ela foi necessária porque somente assim os homens poderiam... Desculpa aqui, irmão, com a tela aqui.
Somente assim os homens poderiam ser perdoados sem que Deus deixasse de ser justo. Isso é muito interessante. Jesus conscientemente morreu para conciliar a justiça e o amor de Deus. Em Romanos capítulo 3, Paulo revela algo de extrema importância para que entendamos a necessidade de termos um justo justificador que nos justifique diante de Deus. Primeiro, Deus só pode salvar o pecador por meio de Cristo, independentemente da obra da lei. Segundo, a salvação do pecado por meio da fé em Cristo não desfaz a justiça de Deus. 3. A realidade do pecado está impregnada em toda a natureza humana, sem exceção. Ainda no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem entenda Deus. Isso vai pontuar a nossa natureza, a nossa condição. Não há quem busque a Deus do modo que Deus deseja ser buscado, que é por meio da sua palavra. Paulo vai dizer que todos os seres humanos se extraviaram de Deus e tudo o que fazem para adorá-lo e para agradá-lo é inútil, porque estão extraviados de Deus, se extraviaram de Deus. Não há nada, não há justiça alguma no ser humano. E por fim, não há quem faça o bem que glorifique a Deus. Então essa realidade aponta para o fato do pecador não poder se justificar por si só diante de Deus. Ele precisa de um justificador para lhe justificar diante de Deus. Ele precisa de um mediador justo, perfeito, separado por Deus, que lhe justifique diante de Deus. A verdade é, pecadores devem ser julgados e, como veredito do tribunal de Deus, devem receber a sua ira e a sua condenação. Esse é o fato, irmãos. Essa é a realidade de todo pecador diante de Deus. Deus precisa fazer isso, pois se não fizer, estará deixando de ser justo consigo mesmo. Então Deus precisa julgar o pecador e condená-lo, porque Ele é justo, Ele não aceita nada injusto. Vejamos o que diz Hebreus 6, capítulo 6, verso 13, a respeito desse assunto. É muito interessante o que o autor de Hebreus ele nos ensina aqui. Hebreus capítulo 6, verso 13. Diz assim o texto: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 15, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Por isso que Deus tem que julgar e condenar todo pecador, que Ele jurou por si mesmo a sua justiça. E depois, lá em Romanos, em Gênesis, não é? Gênesis 15, o verso 9 e 10 e o verso 17. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Isso aqui é a aliança de Deus com Abraão, o ritual da aliança. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves, porque aí não tinha como partir. Agora, olha o que diz o verso 17.
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O próprio Deus passou no meio da aliança, testificando, formalizando a aliança. Ele era responsável para cumprir a aliança. Por isso que Deus não pode, irmãos, deixar de ser justo. Porque isso faz parte do seu caráter, a sua justiça. E como o pecador é injusto, ele merece a justiça de Deus sobre ele e a sua condenação. Então Deus não pode deixar de ser justo. Assim sendo, a aliança de Deus revela a sua justiça e a justificação do pecador, porque ele mesmo é o responsável pela aliança, pela sua justiça e por essa justificação. Sendo assim, a aliança de Deus revela a redenção do seu povo e a condenação de quem não é seu povo. Visto que a aliança foi feita com Abraão, o pai da fé. Foi ali que surgiu a semente, ali que surgiu, né, a criação do povo hebreu. Sendo assim, a obediência à aliança é por fé, assim como Abraão creu e obedeceu por fé. É interessante observarmos também lá em Hebreus 11, esse ponto aqui, que vai justamente nos dizer, né, vai nos levar justamente para o modo da justificação. Veja só, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde. Aqui fala que ele, por fé, ele obedeceu. Então, Abraão foi justificado diante de Deus por sua fé. Da mesma forma, o pecador é justificado diante de Deus mediante a sua fé no justo justificador. Paulo diz em Romanos 5, capítulo 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Abraão foi feita uma aliança com derramamento de sangue. Agora, aqui no Novo Testamento, há a mediação de Cristo. Por meio de Cristo, é que Deus promove a sua justiça e a sua justificação. Deus em Cristo é o nosso justo e justificador. Mas veja só, nesse contexto de justificação do pecador, alguém pode se levantar e dizer o seguinte: eu obedeço à lei de Deus, eu amo meu próximo, eu dou esmola, eu faço bem, eu cumpro os mandamentos, eu tenho boas intenções, achando que dessa forma, né, o pecador ele se justifica diante de Deus. Né? Eu faço as minhas promessas, eu creio nos santos. Paulo diz em Romanos 3, verso 20: visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que lei é essa que Paulo se refere? Aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, irmãos, nos confrontam. E nós percebemos ali que nós não cumprimos plenamente os 10 mandamentos. O descumprimento de um acarreta no descumprimento de todos eles. Nós não temos justiça própria, nem somos justos como Cristo, para cabalmente cumprir os 10 mandamentos. Então, o que é que os 10 mandamentos faz? Ele aponta em mim o meu pecado e diz que eu sou pecador. Então, as obras da lei não justificam ninguém diante de Deus, porque ninguém diante de Deus é justo. Todos se extraviaram, todos se perderam de Deus. Mas a pergunta é: então, como o pecador é justificado diante de Deus? Paulo responde isso
em Romanos capítulo 3, versos 22 e 24. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, a justiça de Deus, ela é aplicada no pecador conforme a sua fé em Jesus Cristo. Assim como Abraão creio, e isso lhe foi imputado para a justiça, assim nós, crendo em Cristo, seremos justificados por Cristo diante de Deus. Tudo por fé. Paulo continua no verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui vai entrar um outro termo interessantíssimo no contexto da aliança, a redenção em Jesus Cristo. Irmãos, o propósito de Deus na justificação de pecadores é a sua redenção. É a nossa redenção. É a redenção da igreja. É isso que está em jogo. Somos justificados em Cristo para a redenção em Cristo. A remissão, a redenção em Cristo. A redenção ela já é aplicada hoje, quando nós cremos em Jesus Cristo, mas não plenamente. Quando Cristo voltar, nós seremos plenamente redimidos. O pecado sai de cena. E estaremos com o corpo glorificado, totalmente redimido, vivendo a plena redenção de Deus em Cristo Jesus. Mas enquanto isso não vem, irmãos, nós provamos aqui o gostinho dessa redenção, mas não plenamente. Já, mas ainda não. Sendo assim, Jesus Cristo é o justo e justificador de Deus para o pecador. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus traz o remédio para o nosso pecado. Deus determinou a morte de seu Filho como a única maneira do pecador ser justificado diante dele. O sacrifício expiatório de Cristo faz a propiciação pelos pecados dos homens que creem, porque só Jesus, o justo, satisfaz a lei de Deus e satisfaz a sua ira contra o pecador, que crê por fé no sacrifício de Cristo. Irmão, só Cristo satisfaz a ira de Deus. Só Cristo, irmãos, satisfaz a justiça de Deus. Por quê? Porque Ele é justo. Por causa disso, não há pecado nele. Ele foi justo, ele cumpriu toda a lei de Deus sem quebrar um só tio da lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, porque ele era justo. E ao cumprir a lei de Deus, Cristo satisfez a ira de Deus. E sendo assim, no seu sacrifício, ele se coloca como justificador daqueles que por fé creem em sua pessoa, tornando-se justificados por meio do sacrifício de Cristo. Na cruz, o pecador é julgado e condenado na pessoa de Cristo. Deus olha para Cristo e vê lá o pecador arrependido que está crendo por fé. E ele é justificado porque Cristo foi julgado e condenado na cruz no lugar desse pecador que se arrepende e por fé crê na sua pessoa. Na cruz, Jesus, o justo, se tornou objeto intenso do ódio e da condenação de Deus contra o pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, essa é a verdade. Cristo recebeu sobre si toda a ira de Deus contra o pecador, para que o pecador fosse justificado diante de Deus e não recebesse a ira e a condenação de Deus. Deus estava sendo justo, extremamente justo e santo,
ao levar seu filho à cruz para morrer, para ser sacrificado em favor da sua justiça e em favor da salvação dos pecadores, dos homens a quem ele quer bem. Sendo assim, com a morte de Jesus, Deus continua sendo justo e justificador. Ao morrer na cruz, Jesus estava satisfazendo o caráter santo e justo de Deus e, ao mesmo tempo, dava vazão ao seu amor eterno. Irmãos, isso é extraordinário. Deus dando vazão à sua justiça na morte de Cristo, como também ao seu amor eterno. A cruz demonstra de forma impressionante a justiça e o amor de Deus. Ali está o justo e o justificador satisfazendo a ira de Deus, para que pecadores arrependidos e por fé, crendo no nome e na pessoa de Jesus Cristo, sejam justificados diante de Deus. Esse é o único meio pelo qual Deus proveu para que pecadores sejam justificados. Não existe outro meio, irmãos. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira de Deus ser satisfeito para tornar o pecador justo. Não há. Só Cristo, o justo de Deus, que pode fazer isso tomando o lugar do pecador na cruz. Concluindo, irmãos, não há outra maneira do pecador ser justificado diante de Deus sem a morte de Cristo. A morte do mediador é a grande demonstração do amor justo e justificador de Deus para o pecador arrependido. Esse é o ponto, irmãos. Essa é a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. No Velho Testamento, eram os animais que eram sacrificados, era o cordeiro que era sacrificado em favor do pecador, que cria por fé que ao colocar a mão sobre aquele cordeiro, os seus pecados eram transferidos por cordeiro e o sangue do cordeiro o libertava, o perdoava do perdão dos seus pecados. Por fé, da mesma forma, somos nós hoje, por fé também. Algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeira, precisamos da mediação de Cristo para nos justificarmos diante de Deus. Sempre, irmãos. Quando nós oramos em nome de quem? Em nome de Cristo. Quando nós adoramos em nome de quem? Em nome de Cristo. Então, todo mover do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto, da nossa vida, tudo se move por meio do nosso mediador. Por isso que Deus recebe. Ainda hoje é assim, irmãos. Ainda hoje é assim. Nós necessitamos do nosso Salvador e do nosso mediador, Jesus Cristo. Segunda aplicação. A justificação do pecador não é mérito do pecador, mas de Cristo, o justo justificador de Deus. Todo mérito, irmãos, a Ele. Como nós teríamos mérito se nós somos pecadores? Extraviados estávamos de Deus. Não havia nada em nós que agradasse a Deus. Os méritos, irmão, da nossa justificação, da nossa salvação, é de Cristo, é dele, só e unicamente dele e de mais ninguém. Terceira aplicação. O pecador não se justifica diante de Deus por meio das suas obras, mas por fé no sacrifício único da pessoa de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, ao nosso justo justificador, nosso louvor, nossa adoração e toda a nossa devoção. Não devemos, irmãos, como crentes no Senhor, colocar nada que interfira a nossa mediação com Cristo. Nada.
que roube essa mediação, que desvie a nossa mediação dele. Ele é único, ele é único, ele é exclusivo mediador. Se há uma outra coisa, irmãos, que toma o lugar de Cristo, nós não entendemos ainda o cristianismo, nem o seu sacrifício, nem o papel do justo justificador. Estamos ainda na periferia, estamos perdidos e desviados, extraviados ainda da graça, do perdão e da justificação de Deus. Só em Cristo, irmãos, só em Cristo nós somos justificados. Isso mediante a fé. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é pela nossa boa vontade, pelas nossas boas motivações e pelos nossos sentimentos. Isso não nos justifica diante de Deus. Não, irmãos, mas só Cristo, só a sua pessoa, porque Ele é o justo justificador que Deus trouxe para redimir o seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém.